Boa noite. Então, chegamos à nossa etapa final aí do nosso estudo. E hoje nós estamos aqui num ponto tão importante desse processo de cura. Talvez o ponto mais importante, porque ele revela aí um trabalho assim restaurador de Deus, um processo, vamos dizer, um processo transformador, restaurador de Deus nas nossas vidas. Porque Deus ele tem a capacidade de transformar mesmo os nossos traumas, as nossas dores, sentimentos, pensamentos, tantas coisas ruins que nós já passamos. Deus pode transformar tudo isso em bênção para nós e também em bênção para o próximo, para o outro. E nesse livro aqui, o David, que é o autor do nosso livro que nós estamos aqui estudando, ele fala que ele visitou numa cidade, uma usina de lixo. E nessa cidade, então, que eles faziam uma grande operação de reciclagem de lixo, essa reciclagem do lixo ela era feita para a produção, era uma usina que produzia energia. E nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito disso, a respeito dessa graça que ele chama de graça recicladora. Quer dizer, Deus transformando através desse processo semelhante nas nossas vidas, todas as nossas fraquezas, nossos traumas, as nossas dores, talvez aquelas nossas emoções que estavam doentes, ele chama que talvez aquele lixo, né, que nós passamos nesse processo em instrumentos úteis para que ele transforme tudo isso em bênção nas nossas vidas, em glória também no nome dele. E nós vemos também na palavra que diz assim, que eu quero compartilhar com vocês, eu não coloquei o texto todo, mas eu quero ler todo o texto, porque ele faz um embasamento e Paulo nos fala também a respeito disso, e eu creio que até alguns questionamentos que desde ontem, isso que está passando na nossa nação, nós também possamos estar fazendo, e eu creio assim que também vai acalentar e responder ao nosso coração também muitas coisas. Então, eu quero ler com vocês, e se você quiser acompanhar, o texto inteiro é Romanos capítulo 8, verso 18 ao 28. Eu vou colocar só o finalzinho aqui na nossa tela, tá? Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como que o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção, ou em outra tradução, qual é a mente do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós vemos nessa passagem que Paulo, ele inicia aqui algo que é reconhecendo que nós estamos num mundo caído. Ele fala, né, sabendo que as aflições desse tempo presente, quer dizer que toda a criação, ela geme e ela espera ali a manifestação dos filhos de Deus. Nós vivemos num mundo que está corrompido por causa do pecado. Então, Paulo ele vem aqui e ele inicia esse texto falando e reconhecendo que nós estamos num mundo caído.
Nós às vezes esquecemos, porque muitas vezes nós, como cristãos, como crentes, e nós cremos e estamos buscando realmente essa pátria superior. A palavra de Deus diz que nós não pertencemos a esse mundo, né? Cremos realmente nesse Deus, naquilo que Deus promete para nós. E muitas vezes nós não entendemos, mas por que é tanto sofrimento nesse mundo? Mas nós vivemos um mundo caído, sim. Nós vivemos um tempo em que o mundo realmente sofreu. E essa palavra que Paulo fala, não foi só o homem que sofreu a consequência do pecado. Inclusive a natureza, inclusive a criação, que geme a expectativa da manifestação da glória dos filhos de Deus, onde tudo um dia vai ser novo e vai ser restaurado. Mas nós estamos vivendo hoje nesse mundo que está caído. Nós estamos vivendo nesse mundo imperfeito, onde foi imaculado pelo pecado, onde o pecado entrou, sim, na história da humanidade, nesse homem que hoje ele é. Nós estamos num mundo que está corrompido pelo pecado, esse homem que é pecador, e ele está sofrendo também tudo isso. É como se ele trouxesse isso assim, algo assim para que as pessoas vissem. Como que vocês não, para que você abra seus olhos e veja como que nós não entendemos que nós estamos vivendo, é como se fosse uma chamada, vamos dizer assim, para encarar a realidade, sabe? E que isso também seja para nós uma chamada para encarar a realidade. Nós estamos num mundo que jaz do maligno, nós estamos num mundo caído. Então, Paulo está dizendo que Deus precisa usar das nossas fraquezas e dos nossos pecados para fazer algo nas nossas vidas. Mas muitas vezes, no mundo onde o pecado está aí, né? Um mundo onde está caído, Deus precisa operar através das falhas, através das fraquezas do homem, através daquilo que está permeando todo esse mundo caído. Às vezes é aquilo que, vamos dizer assim, é a única coisa que Deus tem para poder usar, para poder providenciar algo na minha vida. E às vezes pode ser, né, essa questão das falhas, dos erros, porque se nós fizermos, e pense agora você, porque eu creio aqui que não tem ninguém aqui que pode dizer assim, eu nunca tive nenhum trauma, nenhuma ferida, nenhuma dor, nunca tive nenhum problema com depressão, com uma tristeza profunda, não tem, né? Quem não tenha já passado por situações. Mas se nós fizermos uma análise, vamos dizer assim, se você olhar para aquilo que aconteceu contigo, pense em você e não pense, vamos dizer, às vezes a gente pensa no outro, né? Em última análise, a gente voltando e fazendo um retrocesso, isso não chega sempre, em última análise, numa questão muitas vezes de pecado de alguém, às vezes talvez até dos nossos pais, dos nossos antepassados. Em última análise, vai chegar geralmente numa situação de pecado, de falha, geralmente de falha humana, de consequência do pecado de alguém. Voltando a tudo isso. E o que ele conta, né, nesse relato é que muitas vezes, e talvez você já tenha passado até por essa situação assim. Se alguém quiser também compartilhar, quando alguém fez algum mal para você, né, e geralmente assim, o que ele dizia, que ele percebia nesse processo de cura, é que quando alguém tinha sofrido algum trauma, algum mal, alguma situação, e essa pessoa, ela tinha oportunidade de conhecer a história daquela pessoa que fez mal. Geralmente o relato era assim: mas olha, quando eu conheci a história dele, quando eu conheci seus pais, os seus avós, o que havia acontecido com ele, eu pude entender melhor. Eu pude compreender, quer dizer, eu pude ter compaixão. Às vezes é ali que a pessoa conseguiu até ter aquela aceitação, o perdão e até um caminho para um processo até de restauração e de amor. Já aconteceu isso com você? Muitas vezes a gente tem aquela ideia, muitas vezes talvez superficial, ou talvez somente naquele momento daquilo que fizeram conosco. Mas quando nós vamos ver a história, olha a Dani que é prof, ela tá falando que na escola isso é bem frequente, né? Com certeza, Dani, que bom você trazer, né, essa lembrança, né? Porque a gente trabalha, né, ali
adolescentes, com crianças, quantas vezes que você está lidando, às vezes, com um adolescente rebelde, um aluno difícil, olha, tem alunos que são difíceis, e quando você conhece os pais, você começa a entender, você conhece a realidade daquela criança, e às vezes aquela atitude dela é um pedido, é um grito da sua alma, é um pedido de socorro, né? E quando nós olhamos de uma maneira superficial para o outro, quando nós olhamos muitas vezes apenas para nosso problema ou para nossa dor, nós não conseguimos ter essa empatia, essa compaixão. E ele coloca isso no livro, que isso também fazia muitas vezes parte do processo curador. Aquelas pessoas que, quando elas tinham essa oportunidade, isso ajudou. Quando ela conheceu também o outro lado. Quando ela conheceu, porque sempre tem. Tenho aprendido isso na vida, que sempre existe uma história. Sempre existe, a gente precisa sempre ouvir a outra parte, né? Sempre existe uma razão, até para as reações. Nós vimos aqui tanto a respeito desses gatilhos que muitas vezes acontecem nas nossas vidas, os gatilhos que são aquelas reações que nós temos por causa de situações que nós vivemos e que estavam ali, aquela memória, aquela situação veio à tona por aquilo que estava ali nas memórias, registrado mesmo na alma, no subconsciente da pessoa. Então aqui Paulo está falando, a gente então vive nesse mundo realmente caído. Mas a palavra também fala que nós não estaríamos sozinhos. Nós lemos ali que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas. Então Deus, ele não deixou nenhum de nós sozinhos. Deus não falou, eu sempre penso assim que nós temos que pensar naquilo que nós vivemos, principalmente quem é mãe, quem é pai. Você não deixa, por mais que às vezes você fica ali, vamos dizer assim, que teu filho está tentando fazer algo e ele está sofrendo para fazer aquilo. Às vezes nós ficamos até ali observando e deixando ele sofrer um pouquinho, porque nós sabemos que ele precisa aprender, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Uma criança que está tentando vencer algo, aprender algo, e nós sabemos, mas a gente está ali junto, a gente está ali junto, do lado, está ali olhando, está ali cuidando para que não se machuque, para que não aconteça nenhum mal. Deus está sempre ali conosco. Ele sabe também das nossas fraquezas e ele falou na palavra dele, diz, olha, o Espírito Santo semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas. Então Deus está ali conosco, ele não só está ali observando, mas ele está junto conosco, nos capacitando a atravessar, vamos dizer, toda essa dor, tudo aquilo que nós possamos estar passando, nos capacitando a vencer todas essas adversidades que nós temos. Porque nós vimos na palavra, nós vimos também no decorrer desse estudo, ele é o médico ferido. Então não tem nada, não existe nada que eu possa estar passando, ou que eu venha a passar, que o Senhor não conheça na sua experiência própria, porque a palavra de Deus diz que ele foi ferido, que ele foi moído pelas minhas iniquidades, pelo meu pecado, né? Então não tem ninguém que não sofreu maior dor, a dor da separação, a dor da rejeição, a dor de se sentir sozinho, a dor da solidão, a dor do abandono. Tudo isso o Senhor sabe, e ele conhece, e ele sabe aquilo que você possa estar passando, então não tem ninguém melhor que possa entender do que o próprio Senhor. Muitas vezes nós buscamos, e eu sei que Deus usa pessoas para nos abençoar e nos ajudar, porque a palavra de Deus também fala de nós levarmos as cargas uns dos outros, mas em primeiro lugar nós precisamos lançar sobre Ele, levar para Ele, porque Ele sim conhece, Ele sim pode realmente me trazer, né, aquele conforto, aquele consolo que eu preciso. E ele deixou uma palavra para nós. E ele falou um dia, quando ele estava falando para os seus discípulos que ele iria partir, e eles ficaram ali entristecidos. E ele falou assim: um dia, essa tristeza de vocês, ela vai se transformar em alegria, porque eu vou estar com vocês. Eu sou o Deus conosco, eu vou estar dentro de vocês. Eu não vou deixar vocês só, mas eu preciso partir, porque eu preciso trazer para que o Consolador venha. E essa palavra está em João, capítulo 14, 16 a 18, quando Jesus falou: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece.
Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e ele estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, essa promessa que já se cumpriu nas nossas vidas, porque Jesus falou: eu vou enviar o Espírito Santo de Deus e ele vai estar convosco, mas ele estará em vós. Nós sabemos que ele habita e que ele mora, que ele está dentro de nós, que ele é o que a palavra de Deus diz, que ele é o nosso consolador, o nosso conselheiro, e que ele está junto ali conosco. Quando nós estamos passando por essas fraquezas, por traumas, por questões de dores, ele está conosco, ele está ali junto contigo. E nós vimos muitas vezes o que nós lutamos na nossa mente, na nossa alma, com um Deus que o inimigo tenta criar uma imagem falsa de um Deus que é perfeccionista, e de um Deus que não vê, que não reconhece a tua fraqueza, e que você tem que ficar sempre fazendo algo para agradar esse Deus, e você tem que se esforçar e ser cada vez melhor, porque se você não fizer isso, se você não for tão boa nisso, se você não conseguir isso, Deus não vai te amar. E isso é uma mentira do inimigo. Então Deus é um Deus realmente que nos ama da maneira que nós somos. E ele está conosco ali para carregar junto, para nos... Deus, quando ele vê que você está, digamos, tentando vencer uma fraqueza, uma dificuldade tua, ele não está dizendo assim: poxa, você devia ter conseguido, mas ele está ali junto contigo para carregar esse fardo, para ajudar você a superar tudo isso, todas essas fraquezas, mas ele entende quando eu tenho fraqueza. Porque essa palavra diz o quê? Que ele nos assiste nas nossas fraquezas. Então, se Deus não soubesse que eu tenho fraqueza, né, Deus colocou nessa palavra ele nos diz que ele nos ajuda, porque ele sabe que nós temos as nossas fraquezas, ele sabe que nós temos as nossas limitações, mas ele fala assim: ó, eu vou te ajudar, eu te ajudo, eu estou contigo e você vai vencer. E eu quero ler para vocês aqui qual é a boa nova, as boas notícias disso para nós, para todas as pessoas. E eu creio que a gente não tem aqui como isentar ninguém, porque todas nós já passamos, né? Ou talvez você possa estar passando por alguma dor aí emocional, um trauma. Então ouça isso com o teu coração, com o teu espírito. Ouça isso que a palavra de Deus fala. Então, Deus nos ama, não porque sejamos bons, mas porque precisamos do seu amor para sermos bons, o que é diferente. Cristo, nosso sumo sacerdote, levou sobre si os nossos pecados e fraquezas, não porque nós fôssemos bons, mas porque precisamos do seu amor e aceitação para nos tornarmos bons. O Espírito Santo nos oferece sua contínua presença e poder, que nos capacita, não porque somos bons, mas porque precisamos dele para sermos bons. Glória a Deus! Que notícia maravilhosa! Quer dizer que toda a provisão completa eu tenho nessa graça de Deus, nesse amor de Deus, que é sobre a minha vida incondicionalmente. Então, nada do que eu e você faça vai fazer com que Deus nos ame mais ou menos, porque o amor de Deus é incondicional a respeito da minha vida. Então, você entende que não é um amor condicional? Claro que Deus se agrada que eu, como sua filha, como nós como filhos, como os nossos filhos nos agradamos, que eles andem naqueles limites que nós sabemos que é bênção para a vida deles. Mas Deus não me ama mais ou menos por isso, ele não coloca uma condição, porque ele me ama, o seu amor é incondicional. Então, esse amor, essa aceitação completa de Deus. E a palavra diz então que ele me ajuda nas minhas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pois somente o Espírito Santo conhece realmente a mente de Cristo. A palavra diz em Romanos 8, 26, então, sabemos que porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. E no 27, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Olha que coisa mais tremenda. Então, o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de mim. E ele está orando por mim. Porque muitas vezes, até na minha mente, no meu raciocínio, na minha humanidade, eu não sei o que é melhor. Sabe quando a gente sabe que é melhor para os nossos filhos, eles não estão vendo? Alguém já teve uma experiência assim? Você está enxergando, você está vendo às vezes uma direção para o filho que é a melhor, mas ele não consegue ver naquele momento?
Alguém já teve uma experiência assim com os filhos? Né? Que eles não enxergam, mas você está vendo ali que o caminho, né, seria aquele, que seria o melhor para ele. Então, muitas vezes nós não conseguimos enxergar, nós muitas vezes não sabemos. Na nossa, não sabemos, a palavra de Deus diz assim, nós não sabemos orar como convém. Então, muitas vezes nós não sabemos o que é o melhor, qual é a melhor oração, a melhor forma de falar. Mas a palavra de Deus diz que que o Espírito Santo, ele conhece, ele sabe qual é a mente do Espírito. Então ele sabe qual é a vontade de Deus. E lá no meu íntimo, com gemidos inexprimíveis, ele ora por mim. Ele ora por mim aquilo que eu preciso. Que tremendo. É como se fosse assim, ó, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Então, vamos dizer, tem que ir lá no meu subconsciente, vamos dizer, lá no meu íntimo. Deus sabe aquilo que está lá dentro. Ele conhece os traumas, ele conhece aquilo que foi ferido, ele conhece as mágoas, ele conhece aqueles sentimentos. Lembra do início do nosso estudo, quando eu passei para vocês aquela imagem da árvore, onde tudo estava registrado ali nos anéis, daquela árvore que representava os anos de vida. Então, na biografia, na nossa vida, Deus conhece tudo. Então, às vezes não é através de uma oração audível, mas o próprio Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele está orando por mim aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que eu preciso, e ele vai derramando desse bálsamo de Gileade, ele vai trazendo essa cura de uma forma profunda naquilo que eu preciso, que muitas vezes nós nem sabemos onde que é aquilo que eu preciso, mas que o Espírito Santo de Deus vai e ele vai arrumando, vamos dizer assim, tratando, curando aquilo que foi feito na minha vida, aquilo que a minha vida foi trazendo, muitas vezes que foi ferindo a minha alma, que foi trazendo talvez traumas, situações, e ele está junto ali comigo, ele está fazendo esse processo, trabalhando isso na minha vida. E uma das partes assim mais tremendas que eu achei assim nesse estudo é essa etapa final desse processo. Que glória a Deus que você está aqui nessa etapa. Significa que nós estamos passando por isso. Que Deus, eu creio que Deus está trabalhando e trabalhou como trabalhou na minha vida, está trabalhando na vida de vocês de uma forma tão profunda em cada área, porque Deus sabe. Como nós vimos aqui, ele sabe qual é a mente de Cristo. E ele sabe onde que ele precisa penetrar. Ele sabe aquilo que é necessário, aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa. E ele fala, então, o que fala nessa palavra? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas olha só, essa outra versão diz assim, ó, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês entendem a diferença? Porque às vezes nós pensamos assim, mas todas as coisas cooperam para o bem. Mas muitas vezes acontecem coisas ruins. Concordam? Só acontecem coisas boas? Acontecem coisas ruins, certo? Essas coisas ruins que acontecem é Deus que faz, Deus que coloca nas nossas vidas, na vida das pessoas, né? Uma pessoa que sofreu um trauma, uma situação muito dolorosa, às vezes até um abuso, não foi Deus que fez esse mal. Mas Deus pode fazer com que todas as coisas que aconteceram conosco, o que é diferente, coopere para o meu bem. Ele pode fazer com que todas essas circunstâncias que um dia eu vivi na minha vida cooperem para o meu bem, e não somente para o meu bem, mas para o bem do meu próximo. Um exemplo é a história de José, que vocês conhecem. Né? O José que foi vendido como escravo pelos irmãos para o Egito, e quando ele fala lá no final, quando ele perdoou seus irmãos, que foi por causa de uma circunstância daquela que Deus havia enviado ele para a preservação da vida. Então, se nós olharmos aquilo lá no início dessa história, voltando lá atrás, o que os irmãos fizeram com ele era certo? Era errado. Lembra que eu falei que se a gente fizer uma retrospectiva e voltar para trás, geralmente tem uma situação de pecado. Mas José continuou sujeito à vontade de Deus. Continuou crendo na vontade de Deus, permitiu Deus trabalhar na vida dele e tudo cooperou, todas aquelas coisas cooperaram para o bem dele e ali para a preservação da vida de
todas aquelas pessoas que estavam ali. Então, Deus pode fazer todas as coisas cooperar, sim. Ele pode transformar essas lembranças dolorosas que eu possa ter, as minhas memórias, os traumas, as feridas, a dor, não apenas para trazer um alívio. Claro que Deus traz toda essa cura, traz essa renovação também na nossa mente. E eu creio que uma das formas que nós vamos recebendo essa cura, a forma que Deus trabalhou, e eu creio que Deus trabalhou dessa forma nas nossas vidas, foi renovando a nossa mente. Porque quando nós recebemos, talvez lá na nossa infância, lembra que nós falamos daquelas percepções que nós recebemos, talvez aquele espelho que foi na nossa infância ou na nossa adolescência, turvado, distorcido daquilo que Deus, da forma que Deus me criou, daquilo que eu recebi dos meus pais, daquilo que eu recebi talvez dos meus professores, na minha vida, e aquela imagem própria ficou ali turvada, ficou. Então Deus trouxe a sua palavra e ele foi mudando novamente essa imagem na minha vida e colocando a imagem dele, a sua imagem e semelhança. Deus foi removendo mentiras, aquilo que muitas vezes você cresceu ouvindo e acreditando que você era, mas que você não era. Então essa renovação da mente foi trazendo e vai trazendo a cura também na nossa alma, na nossa vida. Então, essa cura é um milagre, é algo maravilhoso, porque ele chama aqui de uma graça recicladora, que faz com que todas as coisas, todas, e a gente já ouviu tantas vezes histórias tão difíceis de pessoas que hoje são usadas como instrumento de Deus, uma história de dor, onde Deus usou essa história. Deus não colocou essa dor, mas Deus pode usar essa história porque essa pessoa se sujeitou a Deus e permitiu com que Deus fizesse isso e que operou e transformou tudo isso na vida dessa pessoa e das pessoas também à sua volta. Então, nós não estamos dizendo que em relação que é a vontade de Deus que você se passe a dor. Se entende essa diferença? Que não estava nos planos de Deus, muitas vezes que é a vontade de Deus que a pessoa fosse traumatizada. Eu não creio dessa forma, que é a vontade de Deus que a pessoa passasse por um trauma, que a pessoa passasse por algo. Mas que Deus pode usar isso, que Deus usa isso, que acontece nas nossas vidas, porque como nós lemos aqui no texto que Paulo fala, que nós estamos no mundo caído, no mundo onde as pessoas ferem e são feridas. E às vezes até nós somos esse instrumento também que acaba ferindo as outras pessoas. Então aqui ele fala, nós estamos aqui, olha então para a realidade, olha para esse mundo que nós estamos vivendo, ele está assim, mas nós estamos aqui nessa esperança, crendo no Senhor e Deus, então pode usar essa realidade, então usar aquilo, modificar, vamos dizer assim, toda aquela crueldade, aquele mal que fizeram contigo, transformar tudo isso de uma maneira, usar isso de maneira a modificá-la e trazer essa bênção para as nossas vidas. Então, Deus modifica a realidade do mal. Gente, se você olhar para o mundo aí fora, a realidade do mal está aí? Ou não está? Está. Né? Então, muitas vezes as pessoas olham assim, mas como? Que parece que o mal às vezes está vencendo. Às vezes a gente tem essa impressão. Então, Deus a realidade está, o mundo está caído, esse mal, essa realidade nós vemos, e elas não sobrevivem muitas vezes. E muitas coisas estão fora do nosso alcance modificar. Ou está, nós podemos, né? Nosso papel é orar, na verdade, e confiar. Mas Deus pode transformar. Deus pode transformar. Deus pode modificar o significado de tudo isso nas nossas vidas. Pensa assim que o Deus, ele vamos dizer, o alquimista, que ele pode transformar em ouro, em pedra preciosa, em pérola. A igreja, na palavra de Deus, a igreja ela é chamada de pérola. E nós sabemos como que uma pérola é formada. Uma pérola ela é formada quando vem impurezas com uma dor, com uma dificuldade. É uma reação que ela tem. E nós vimos em toda a história da igreja que quanto mais perseguiam a igreja, mais a igreja crescia. Então, nas nossas vidas também, toda a dor, tudo aquilo que você possa ter que enfrentar na tua vida, não é que nós temos que passar uma vida com dor, não é isso. Mas aquilo que te vem, porque a palavra de Deus diz assim,
É que também a cada dia basta o seu cuidado, a cada dia basta o mal, nós podemos realmente entregar todas as coisas, mas a palavra diz que nós teríamos aflições, mas que ele nos daria vitória. Então Deus pode transformar tudo isso, mesmo que tenha sido o ímpio que fez contigo, mesmo que seja alguém que, vamos dizer, não teme a Deus, como nós vemos em tantas situações da palavra. E como exemplo que eu dei para vocês aqui hoje de José. Então, Deus pode fazer, Deus faz cooperar, Deus coopera. Então, quando nós cooperamos com o Espírito Santo também. Então, nós também precisamos cooperar nesse processo de oração, nesse processo de cura profunda que Deus quer nos trazer. Nós precisamos, então, também cooperar com Ele. Permitir que Ele faça, que Ele teça novamente, que ele modifique aquilo que precisa ser modificado na tua história. Quando você se sujeita, Senhor, usa isso então. Usa isso na minha vida, Senhor. Eu quero crescer nesse sentido. E quantas pessoas, eu sei que todos aqui têm histórias de sofrimento que te trouxe um crescimento. Algo que Deus que te veio como mal, quando nós vimos ali a história de José, mas que no fim Deus pode transformar isso numa graça na tua vida, num testemunho para que outras pessoas fossem abençoadas, para que a tua vida também fosse abençoada, que você pudesse abençoar a outras pessoas. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que o Senhor está no nosso lado. E acontece que muitas pessoas pensam assim, principalmente quando nós estamos num momento frágil. Você já teve que ajudar, já aconteceu contigo, eu vou dizer que já aconteceu comigo. Eu creio que com vocês também. Sabe, quando você tá passando por luta, você não tá bem, e alguém me pedir ajuda para você? Alguém já passou por isso? Isso assim, poxa, eu não tô bem, como é que eu vou ajudar? Alguém já passou por isso? A Dani, sim. Né? Alguém vem te pedir socorro, vem te pedir um conselho, vem te pedir ajuda assim, você, meu Deus, eu estou passando por uma dor agora nesse momento. Eu queria mais era ficar aqui na minha dor, ou eu queria mais não conversar com ninguém. E Deus usa justamente aquele momento para que você abençoe e ajude outra pessoa. Que coisa, né? E olha só, muitas vezes nós temos a ideia que eu tenho que estar forte, ser forte, ter vencido para estar apto a ajudar o outro. Nós temos muitas vezes essa ideia, não temos? Para dar glória a Deus naquilo que eu venci, naquilo que é a minha força pessoal. E a Danusa compartilha ali, muitas vezes é na mesma luta, às vezes é na mesma área que você está passando dificuldade. Como que eu vou ajudar? Eu nem venci ainda essa situação. Olha só que tremendo. E para mim, assim, foi uma das maiores revelações aqui também, né? Nesse estudo que eu achei tão maravilhoso, a forma que ele finaliza isso. Paulo falou que nós só podíamos nos gloriar de duas coisas. Alguém sabe as duas coisas que nós podemos nos gloriar? Alguém arrisca aí? No que será que eu posso me gloriar? Tem duas coisas que nós podemos. Que será? Hum? Alguém arrisca aí? Vou colocar então aqui, já que vocês não querem arriscar. Não tem problema se a gente errar, né? Mas longe esteja de mim me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ó, a Dani se arriscou. Parabéns, Dani, corajosa, na misericórdia. Nos gloriar na misericórdia, será, Dani? Então, na cruz de Cristo, quer dizer, a obra foi ele que fez. Não fomos nós, né? Glória a Deus, né? Longe de mim gloriar a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E outra coisa que nós podemos nos gloriar, gente, olha aqui, ó. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições,
nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Espero que a gente não esqueça mais disso, né? No que eu posso me gloriar? Na cruz de Cristo e nas minhas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas forças. Onde o poder de Deus se aperfeiçoa? Nas nossas fraquezas. E a gente muitas vezes tem esse sentimento que eu falei para vocês. Quando alguém vem pedir ajuda, e principalmente quando esse é um momento que você está passando por dor, por uma dificuldade, você pensa assim, mas eu não estou forte. Eu preciso primeiro vencer, eu preciso primeiro ser forte para dar o bom conselho, para estar apto a ajudar alguém. Mas a palavra de Deus nos diz, não, você não precisa estar assim. Você é canal do Senhor e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui, o autor do livro, ele coloca aqui, quando ele encerra o livro, ele coloca que muitas vezes nos aconselhamentos, ele passou por isso que eu perguntei para vocês, sabe? Quando as pessoas vinham pedir conselho. E você tenta, às vezes, ali como um conselheiro, no caso dele, assim, como um pastor, assim, é dar a solução, é ajudar, é estar ali. E o Espírito Santo de Deus falava no interior dele: fale das tuas fraquezas, fale da tua dor, fale daquilo que você passou, fale dos teus traumas, fale das tuas lutas. E quando ele estava sensível à voz do Espírito Santo e compartilhava da dor dele, da fraqueza dele, aquela pessoa que estava ali com ele, ela estava sendo curada. Então nós víamos o que? Ali a oportunidade de exercer o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. Você entende isso? É Deus usando, porque Deus. Quantas histórias nós temos que nós passamos e que que aquilo foi aperfeiçoado na nossa vida, porque o poder de Deus foi aperfeiçoado na nossa fraqueza. Aí nós vemos o cumprir dessa palavra na vida do outro. Porque essa graça, vamos dizer que ele chama aqui, né, de uma graça recicladora de Deus, que é Deus trabalhando naquilo que nós muitas vezes que fizeram conosco, que nós passamos, e é na nossa fraqueza que ele aperfeiçoa o seu poder. E através disso. E não foi. Eu tenho certeza que se eu pedir para você, naquele dia que você estava tão ruim, tão mal, passando por luta, não foi bênção quando você estendeu a tua mão para o teu próximo e você ajudou, mesmo não se sentindo fortalecida? Então lembre dessa palavra. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e isso se cumpre quando nós compartilhamos a nossa fraqueza naquilo que Deus nos deu muitas vezes vitória, mas através de uma dor que nós precisamos passar. Nós precisamos enfrentar, mas que nós saímos vitoriosas porque Deus nos fez forte nele. Por isso que ele fala, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é nesse poder de Deus, porque daí nessa fraqueza, Deus, ele tem essa liberdade, a Espírito Santo de Deus de trabalhar, de reciclar os nossos traumas, as nossas fraquezas, as nossas debilidades para a glória dele, porque ele vai usar isso que você passou certamente e que eu passei. E talvez coisas que nós temos que passar aí na vida. Ele vai nos capacitar. Ele sabe que nós sabemos que Ele está conosco para vencer, mas também para abençoar e para ser bênção na vida do Senhor, na vida das outras pessoas, dando glória para o Senhor, dando glória a Deus, porque nós nos gloriamos nas nossas fraquezas. Então, lembrar disso quando nós precisamos realmente ajudar alguém. Então, lembre daquela experiência em que você foi totalmente dependente de Deus, que você passou por situações, mas que Deus te deu essa graça e que isso seja também um instrumento de cura, um instrumento de bênção na vida das outras pessoas. Então, com isso nós encerramos esse tempo de estudo. Eu creio assim que Deus trabalhou de uma maneira muito profunda se você realmente se inclinou e permitiu que o Espírito Santo de Deus ministrasse ao teu coração. Você pode ouvir e ouvir muitas vezes quanto que você quiser, né, aquilo que você ainda quer aqui, né? Ele lembrar que o Senhor continue trabalhando. Eu vou passar para vocês também o livro. E eu vejo assim, no meu ponto de vista, na minha percepção, cada passo, porque Deus foi caminhando conosco junto disso.
de uma maneira tão profunda, em áreas específicas em que nós precisávamos, talvez ter aquela imagem novamente implantada em nós, entendermos, a nossa mente foi sendo renovada e o Espírito Santo de Deus foi trabalhando e foi operando e continua trabalhando. Ele continua trabalhando e operando nas nossas vidas, como nós vimos aqui, ele está em nós, nos assistindo nas nossas fraquezas, intercedendo por nós, e nos trazendo toda essa cura e tudo que nós precisamos, mas também a cada dia nos renovando a nossa mente e nos fazendo, porque a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo, então nos fazendo, nos levando novamente a ter essa imagem de Deus e a pensar aquilo que Deus pensa a nosso respeito, a ser mesmo implantado em nós essa imagem e semelhança de Deus, a caminharmos da forma que Deus determinou que ele deseja para as nossas vidas, nos tratando, nos sarando, nos curando, mas também eu creio que nós estamos aqui sendo saradas. Vamos dizer assim, que se for uma imagem, uma mensagem que final para esse estudo você é sarada para sarar. Então, aquilo que Deus faz nas nossas vidas, então o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nós somos aqui curadas pelo Espírito Santo. Deus é sua obra de Deus, mas também para ser esse canal, esse instrumento para sarar e para ser canal na vida das outras pessoas também. Deus abençoe vocês. Glória a Deus por esse estudo, né?